Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi movimentadíssimo. Diversas coisas em torno do PL 2630, Telegram e tudo mais. Mas o que realmente chamou a minha atenção, pelo menos, foi uma matéria da Folha de São Paulo, onde eles citam nominalmente e apontam com exemplos o Gabinete do Amor do Lula, um grupo de influenciadores digitais que vem utilizando de alguns métodos e estratégias para lá de estranhos. A própria Folha de São Paulo, inclusive, em alguns momentos ao longo da nota, fala de milícia digital. E, obviamente, a gente vai comentar sobre isso, já é um dos primeiros assuntos do vídeo de hoje, e mais uma coisinha que envolve aí a Damares. Depois, vamos falar do Telegram, o que foi que aconteceu, qual foi a mensagem do Telegram, o que tem de mais nisso daí, e tudo que já foi feito, desde ministro da Justiça, líder do governo no Congresso, o relator pedindo direito de resposta, Ministério Público Federal fazendo alguns questionamentos, vou mostrar para vocês. Depois, o terceiro tema também está bem interessante, e eu adianto. O Eduardo Cunha, que vez ou outra aí faz alguns textos, longos textos, onde ele faz algumas análises sobre algumas coisas que estão acontecendo no país, que pode acontecer. Ele escreveu um texto sobre o PL da Rede Globo, que é o que está acontecendo. Ele mostra assim de forma clara que não é sobre fake news, não é sobre desinformação, é sobre dar dinheiro para a Rede Globo. E aí ele sai trazendo algumas coisas, e Eduardo Cunha já acertou, né, algumas movimentações do PT, como por exemplo a fome insaciável por cargos, que eu acho que são bem relevantes, e ele vai fazendo algumas explanações sobre o 2630, eu quero comentar com vocês. No quarto tema, ainda falaremos de rede social, quero falar um pouco da Anatel, que vem se movimentando aí para ser a autoridade que vai tomar conta aí da internet no Brasil. Depois eu quero falar sobre algumas outras coisas, né? O PL 2630 avançando por outros caminhos. Quero também mostrar um pouco do que é a imprensa brasileira, que são as pessoas que querem porque querem controlar a internet, mais as besteirinhas. Espero que dê tempo de falar sobre agenda econômica. Se a foto do Haddad tá ali, né? Coisa boa não é. Agora, quem tá sentindo na pele o governo Lula foram aqueles empresários que fizeram L e agora suas empresas não estão apresentando bons resultados. Espero ter tempo de comentar sobre isso. Se der, também falaremos sobre a articulação política do desgoverno, que não tá boa de jeito nenhum, mas vejamos. A turma do Estadão ontem soltou essa nota que eu quero mostrar para vocês algumas imagens. 4 imagens para ser mais preciso. Foto de 2019 com Damares fez Maurício de Souza perder apoio à vaga na Academia Brasileira de Letras. Maurício de Souza não se tornou um imortal. Aí diz que a coluna apurou com membros da BL que a imagem, registrada em 2019, voltou a circular por mensagens de WhatsApp perto da votação que ocorreu no final de abril. Aqui é uma espécie de gabinete do amor petista também. E aí vejam como são as coisas. Vejam como são as coisas. Uma foto com a Damares tirou o Maurício de Souza do páreo. 4 de novembro de 2021. Fernanda Montenegro é eleita para a ABL. Conheça os bastidores da disputa pelo título de imortal. Eu te falei que queria mostrar 4 imagens. Uma foto com a Damares impediu o Maurício de Souza de conseguir mais apoio. Com Sérgio Cabral, não. Sérgio Cabral, não. Inclusive, os concorrentes, né, retiraram seus nomes. Fernanda disputou sozinha. Sérgio Cabral não, beijando a mão. Essa foto é de boa. E aqui mais 2 fotos. Ao lado do Dilma. Ali, né, pegando pela mão a Dilma. Mas aqui é beleza. Aqui é bacana. É só para mostrar um pouquinho como funciona a ABL. Que eu não sei se atualmente ainda é, mas quem presidiu a ABL bem recentemente foi o Merval Pereira, aquele lá da Globo, que já falou sobre as coxas do Lula, aquele que já falou absurdos sobre Bolsonaro, também já ouviu poucas e boas, certa vez que Bolsonaro foi na Globo News ainda em 2018, na época da disputa eleitoral. O Merval também falou sobre a possibilidade do Lula ganhar um prêmio Nobel, mas as imagens aqui acho que já são mais do que o suficiente. Mas vamos lá para o assunto que realmente importa. Gente do céu, a Folha de São Paulo soltou uma longa nota onde descreve o santo, o milagre e todo o amor envolvido. Grupo de influenciadores pró-Lula repete tática bolsonarista nas redes.
Aí fala assim, que um grupo de apoiadores do Dilma tem repetido algumas das táticas dos militantes digitais bolsonaristas, como a publicação de informações distorcidas ou falsas, além de ataques a jornalistas. Alguns desses influenciadores chegaram a ser recebidos pelo próprio Lula em um café da manhã no Palácio do Planalto. Eu acho que isso Bolsonaro não fazia, né? Essa proximidade demais, eu acho que não rolou. Além de defenderem o governo nas redes, eles usam uma tática de contra-ataque em momentos de desgaste, usando para isso, por exemplo, mentiras contra a família do antecessor Jair Bolsonaro para desviar o foco, criar uma cortina de fumaça para blindar o Dilma. Um dos alvos das fake news dos apoiadores de Lula é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Atacar uma mulher é mais fácil. Que se tornou presidente do PL Mulher e vem sendo apontada como postulante a algum cargo público. A cada notícia de benefícios e privilégios envolvendo Dilma, seja suas viagens caras, seus hotéis caros, suas roupas caras, sua cama cara, seu sofá caro, a cada uma dessas notícias é contra ela que se volta a carga dos ataques. Quando a Folha de São Paulo revelou que o governo havia comprado um sofá de R$65 mil e uma cama de R$42 mil para o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, essa milícia digital pró-Lula, olha a palavrinha mágica, espalhou sem provas a versão de que a família Bolsonaro havia sumido com os móveis da residência oficial. O influenciador pró-governo Rony Telles, que conta com quase 1 milhão de inscritos no YouTube e participou do café da manhã com o Lula e com a primeira-dama, ele divulgou o conteúdo nas redes distorcendo uma declaração da ex-primeira-dama. A Michele Bolsonaro havia publicado um vídeo rebatendo a história sobre o desaparecimento de imóveis no Palácio da Alvorada, indicando que usou seus próprios bens para mobiliar o prédio histórico e que depois os teria levado embora. Creio que vocês viram esse vídeo, a gente deu play aqui no canal e no final a Michele ainda sugere a CPI dos móveis. Vamos fazer, Janja? O influenciador, no entanto, sugeriu no Twitter que Michele havia reconhecido que tinha se apropriado de móveis do patrimônio público, algo que a ex-primeira-dama não falou no vídeo. Uma fake news clara, gritante. Michele diz que móveis projetados por Oscar e Ana Niemeyer, tirados da Alvorada, eram seus e critica Lula. É mesmo? Será que vai cair em algum inquérito? A matéria da Folha de São Paulo já tá aí, né? Matéria da imprensa já serviu de base para muita coisa. A Folha, o influenciador nega que tem divulgado uma fake news. Não divulgou não. Sabe qual foi a explicação dele? O que a gente faz no Twitter é uma pegada mais áspera, mais satírica. Esse vídeo não é verdade. Desculpa, não é na verdade uma desinformação ou uma informação falsa. É uma crítica. É uma sátira ao fato de que existe uma informação de que os móveis que ela carregou não são da casa dela. Mas isso é fake news, irmão. Então, quando a gente afirmou assim, ela admite em vídeo que carregou os móveis de Oscar Niemeyer, o que a gente está fazendo é uma brincadeira. Brincadeira? Isso é brincadeira? Mentir? Desinformação? Isso é fake news, cara. Justificou o influenciador que é programador e biomédico. Rony Telles afirma... Olha só. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você vê como é petista. Petista não entende lógica. Petista se contradiz a todo momento. Aqui tem a contradição em um parágrafo. Rony Telles afirma que não recebe nenhum privilégio ou repasse do governo. Não, eu não recebo nenhum tipo de privilégio. Nenhum, né? Nenhum. Você é igual para igual com todo mundo. Afirma sua espécie de movimento social como se fosse uma CUT da internet. E reconhece que tem contato com a Secretaria de Comunicação da Presidência e que recebe material do governo. Ué? Ele não tem nenhum privilégio, mas recebe material do governo e tem contato com a Secretaria de Comunicação da Presidência. Isso não é um privilégio?
Isso não é um privilégio. Eu não conheço pessoas que têm acesso à Secretaria de Comunicação da Presidência, eu também não conheço pessoas que recebem material do governo. Existem fortes suspeitas que a Miriam Leitão, a turma da Globo News, o Felipe Neto recebe alguma coisa. Suspeitas. Mas é só suspeita. O cara aqui tá afirmando. Ele não tem privilégio. Esse é o petista. Esse é o petista. Eles são contraditórios em si mesmo. A SECOM da presidência disse em nota que não tem nenhuma relação institucional com influenciadores e que tampouco tem ingerência no conteúdo publicado por eles. Uai, então o Rony Telles mentiu, a SECOM não envia material? Vai ter que olhar o celular, né? Daqui a pouco, aí, rapaz, os deputados aí vão pedir pra dar uma olhada, né? Tem que pedir pra ver se recebeu ou não no WhatsApp algum material, porque se recebeu, foi parar lá como? A SECOM se atrapalhou, mandou pro número errado? Desde o início da gestão, já foram realizados 3 cafés da manhã no Palácio do Planalto, eventos que reuniram os mais diversos profissionais de imprensa, entre eles a Folha de São Paulo, por exemplo. O objetivo é ampliar o debate sobre as ações e programas do governo e, assim, estabelecer uma comunicação mais transparente com a sociedade brasileira. A bola, assim, a bola tá entrando no gol quase sozinha. Não tá nem pingando, a bola tá quase entrando no gol. Basta saber onde estão os nossos deputados, né, os nossos políticos, para tomar algum tipo de ação perante isso daqui. Minimamente, um questionamento mais contundente. Até porque, se o calor, se essa turma começar a ficar com calor também, né, quem sabe eles começam a mudar de opinião sobre todo esse revanchismo que vem sendo aplicado contra a direita, essa perseguição, e começam eles a falar, né, parece que é meio ruim perseguir os outros. E quando o jogo vira, ele fica meio ruim. Mas tudo bem. Aí vem... Esse daqui é conhecido. Tem mais dente do que rosto. Thiago Reis. O maior mentiroso das redes sociais. Esse mente que dói. Mas, nossa senhora. Thiago resiste. Thiago também atacou com fake news Michele Bolsonaro para rebater as críticas sofridas pela primeira-dama Janja por ter ido a uma loja de luxo em Lisboa, no momento em que o governo pretendia taxar as remessas internacionais de até $50. Abre aspas para o Thiaguinho. Michele ostentando, comprando sapato de R$20 mil com dinheiro público em Dubai. A imprensa? Cri, cri, cri. Silêncio. Já. A Janja comprando com dinheiro público uma gravata pro Lula. A imprensa? Escândalo. Comprando em loja de luxo. Michele Bolsonaro integrou comitiva presidencial a Dubai e até fez turismo no Oriente Médio. Mas não houve acusações de uso de dinheiro público para comprar sapatos. É a fake news do Thiago. Esse mente adoidado. E aí? O influenciador tem 367 mil seguidores no Twitter, atua em um canal no YouTube com 1.200.000 seguidores. Thiago dos Reis também usa grande parte de suas postagens para atacar a imprensa e o que chama de jornalixos. Muitos influenciadores pró-Lula também frequentemente engrossam teorias conspiratórias em relação à facada contra Bolsonaro, que aconteceu em 2018, durante a campanha, o caso do Adélio. Abre aspas. Perguntar não ofende? Depois da falsificação da carteirinha, alguém duvida da fakeada? Escreveu o influenciador pró-Lula nas redes sociais. Abre aspas. Os assessores de Bolsonaro presos pela fraude dos dados da carteirinha estavam em Juiz de Fora no dia da fakeada. O golpe começou ali. A tese fantasiosa da fakeada, que foi engrossada pelo Brasil 247, também alinhada ao PT, o portal mais alinhado ao PT no Brasil inteiro, já foi defendida pelo próprio ministro Paulo Pimenta da SECOM. Em entrevista à Folha, em janeiro, ele relativizou e disse que não questiona, né, a facada em Bolsonaro. A fakeada não é facada, é a história criada em torno do episódio. Não, não é isso não. É falando que é uma mentira. Tá bem claro, tem até documentário sobre isso. Passou no Brasil 247 e ganhou apoio da esquerda. Outro influenciador importante é João Antônio Marques, que se apresenta como jornalista e empresário nas redes sociais e tem no perfil uma foto ao lado de Lula. Eita! Ele tem mais de 40 mil seguidores, mas o que mais lhe rende repercussão é uma página no YouTube chamada de Clique Política, administrada por ele. O canal tem 655 mil inscritos e costuma publicar vídeos sobre os acontecimentos políticos da semana com a visão alinhada à do governo. Após a queda do Gonçalves Dias, desgastado no GSI pela divulgação das imagens do 8 de janeiro,
O influenciador gravou um vídeo no qual culpa, entre outros, a imprensa. A culpa é da imprensa. Abre aspas. Qual a certeza que nós temos desse dia 24 de abril de 2023? A certeza que nós temos é que o general Gonçalves Dias, ex-comandante do GSI, é inocente? Que o general Gonçalves Dias no governo Lula foi boicotado? Utilizaram dos piores instrumentos jornalísticos para derrubar alguém que não estava mancomunado com os bolsonaristas naquele fatídico dia. Afirmou, assim como outros apoiadores de Lula, que passaram a atacar abertamente o jornalista da CNN Brasil que teve acesso aos vídeos. Gente do céu, tá tudo descrito. Tudo descrito. Por muito menos, mas muito menos. Olha o que aconteceu com a direita de 2019 para cá. Mas por muito menos. Esse daqui é mais um capítulo. Capítulo do matéria que saiu sobre a página do Dilma, que continuava sendo administrada, manter a turma, né, ativa, com os grupos de WhatsApp. Mais um capítulo das duas notas que saíram na semana passada sobre a questão do PL 2630, da articulação do governo, né? Aquela pastinha no Google Drive, com alguns informes. Uma que saiu na Cruzoé, que foi a primeira, depois outra no Metrópolis. Tem essa daqui agora. Tá meio estranho, não? Tá muito estranho. Muito estranho as coisas que estão acontecendo. Marx deixa claro, em seus comentários, que mantém uma relação próxima com o governo e com pessoas importantes do PT. Em uma gravação publicada no domingo, dia 30, por exemplo, ele conta que teve uma reunião com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e outra com a equipe técnica da Secretaria de Comunicação do Executivo. Tá rolando ordens do que é para fazer, do que não é para fazer. Como é o esquema disso daqui? Além disso, há parlamentares e políticos ligados ao PT que têm melhor desempenho nas redes sociais e que desempenham um papel relevante na defesa da gestão do Lula. Um deles é o Janones, né, que vocês conhecem muito bem. Perfil combativo, costuma dar respostas ríspidas e já foi criticado, inclusive por petistas, por recorrer a notícias distorcidas e sensacionalistas sobre seus opositores, além de notícias claramente falsas, mas que dói para a Folha de São Paulo falar sobre isso. Espero que, minimamente, algum questionamento seja feito perante isso. E eu não sei, aqui fica de reflexão para vocês. Vocês já ouviram falar de algum desses influenciadores? Eu acho que o Thiago, você já deve ter visto alguma coisa, porque esse cara, assim, não tem como não ter passado ele na timeline, vocês darem risada dos absurdos que ele diz, mas o Rony Telles, Clique Política, e tem outros canais, e mesmo eles possuindo, né, milhões de seguidores, ainda assim a direita vem tendo mais engajamento. Sinal que a turma das tias do Zap, né, tá mais preocupado com o Brasil do que a turma da esquerda. Mas não dá para deixar de lado, não. Não dá para deixar de lado. Olha o tamanho desses canais. Contando com todo o apoio, segundo eles, né, de pessoas boas. Pessoas boas, bacanas, importantes. Rapaz, por muito menos, viu? E olha que a gente tá, deixa eu ver, para ver se tem uma certa correspondência. Estamos em 10 de maio. 10 de maio. Em 5 de maio de 2019, nesse mesmo período, saiu uma matéria sobre o Danilo Gentili. A gente comentou isso no vídeo de anteontem. Danilo Gentili, né, organizando uma espécie aí, né, de milícia digital contra o general Santos Cruz. Mas ali foi absurdo. Total absurdo. O general Santos Cruz estava falando de regulamentação da mídia, né? Mas tudo bem. Deixa lá. Vida que segue. Vamos falar do Telegram, que muita coisa aconteceu no dia de ontem. Todos vocês devem ter visto. O Telegram colocou uma mensagem, seu canal privado, e aí parece que diversas pessoas receberam notificação. Falaram assim, ó, você ganhou notificação, o Telegram postou essa mensagem aqui, no Telegram Brasil, etc, tudo mais. Eu não recebi, mas eu também não moro no Brasil, e meu celular também não é com número brasileiro. Então não sou o parâmetro para bater o martelo. Vocês devem estar visto, mas eu quero destacar algumas coisinhas que chamaram minha atenção. Fala assim, né? Que a democracia está sob ataque. Já começa de forma intensa
A Câmara dos Deputados deve votar em breve, 2630, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram amplamente debatidos. Esse é um ponto que é sério e é real. Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna. Olha o tom que o Telegram realmente adotou. Saiu de cima do muro, se posicionou para valer. Não é aquela notinha morna do Google, porque o 2630 pode ser um problema. Não, deixou claro. E aí ele coloca os problemas, né? Primeiro, concede poderes de censura ao governo. Esse projeto de lei permite ao governo o limite que pode ser dito online ao forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera inaceitáveis e suspende qualquer serviço de internet sem uma ordem judicial. Vocês podem, no primeiro momento, falar o seguinte: conteúdo inaceitável, senão sai de escola, pode causar algum tipo de risco. Estou falando para vocês, isso porque já saiu um estudo sobre a Universidade Federal, uma Universidade Federal brasileira, a mais doutrinada que existe, né, mais dominada pela esquerda, pelo PSOL mais especificamente, colocando lá como mentira, desinformação, diversas pessoas, até da direita, que vocês conhecem, talvez eu esteja lá. Não, olha só, teoria da conspiração aqui falando, né? Olha, essas pessoas estão se colocando contra a agenda verde, essas pessoas estão se colocando contra essa agenda de mudanças climáticas. Eles não são a favor do ESG. Estão falando teoria que isso daí, né, esse projeto de lei, regulação do mercado de carbono vai levar um controle do Estado, um controle, né? Não vai acontecer, isso é tudo mentira. Então, o que é inaceitável é complicado. Quem que vai falar o que é inaceitável? Tá entendendo? Deve ser, quem sabe, essa autoridade que querem criar, mas que não sabe quem vai ser, quem que vai exercer essa função. Por exemplo, o ministro da Justiça requisitou recentemente sanções contra o Telegram, alegando que o aplicativo não respondeu a uma solicitação, antes mesmo da solicitação ser feita. E a gente comentou sobre isso. Mostramos os documentos oficiais mostrando o dia em que o Telegram foi notificado e a data em que o ministro teve as suas falas. Se o PL 2630 estivesse em vigor, o governo poderia ter bloqueado imediatamente o aplicativo como medida preventiva até que o Telegram provasse que não violou nenhuma lei. Transfere poderes judiciais aos aplicativos. Esse projeto de lei torna as plataformas digitais responsáveis por decidir qual conteúdo é ilegal, em vez dos tribunais, e fornece definições excessivamente amplas do que é ilegal. Ou seja, tudo é legal. Tudo é legal. Para evitar multas, as plataformas escolherão remover quaisquer opiniões relacionadas a tópicos controversos, especialmente tópicos que não estão alinhados à visão de qualquer governo atualmente no poder, o que coloca a democracia diretamente em risco. Se o cara falar, não, você tem que remover conteúdo mentiroso. O que é mentiroso? Não sei, né? Tá ali, tá aqui a lista. Não me explica aí não, tá aqui a lista. Não me explica, mano, tá aqui a lista. Você só vai ser punida se esse conteúdo acontecer. Pô, mas esse conteúdo aqui é mentira? Tá aqui a lista. O governo, tá aqui a lista. O Telegram fica, bicho. Tô na dúvida se esse conteúdo aqui tá certo ou tá errado. Quem foi que postou? Pô, postou foi a turma da direita. Esse é um governo de extrema esquerda. Então é melhor tirar, né? Melhor tirar, porque eu não quero ter que pagar multa. Então, você já sabe o resultado final disso daí. Onde é que a gente vai parar? Cria um sistema de vigilância permanente. O projeto de lei exige que as plataformas monitorem as comunicações e informem as autoridades policiais em caso de suspeita de que um crime tenha ocorrido ou possa ocorrer no futuro. Isso cria um sistema de vigilância permanente semelhante ao de países com regimes antidemocráticos. Aí diz que é desnecessário. O Brasil já possui leis para lidar com atividades criminosas, que esse projeto de lei pretende abranger, incluindo ataques à democracia. O novo projeto de lei visa burlar essa estrutura legal, permitindo que uma única entidade administrativa regule o discurso sem supervisão judicial independente e prévia. E mais, isso apenas toca a superfície do motivo pelo qual esse novo projeto de lei é perigoso. Olha o que ele diz agora. É por esse motivo que Google, Meta e outros se uniram para mostrar ao Congresso Nacional a razão pelo qual o projeto de lei precisa ser reescrito. Mas isso não será possível sem a sua ajuda. O que você pode fazer? Fale com o seu deputado. Eu acho que essa cobrança final é até de boa, né? Pô, cobre o seu deputado.
Cobrar um deputado, pô, é de boa. Deveria ser de boa. Bom, temendo o pior, né? Eu acho que Google, Meta já estão meio ligeiro com o que aconteceu, principalmente a Google. Sentiu o calorzinho nos últimos dias. E aí a CNN já avisou, ó a Meta, o Facebook, do Instagram, do WhatsApp e a Google, né? Negaram qualquer elo com a ação do Telegram, ó. Não conhecemos, não estamos juntos, nunca vi em minha vida, não sei nem que aplicativo é esse. Tira meu nome de tua boca. E essa preocupação não é à toa, né? A democracia está sob ataque no Brasil. Assim começa um amontoado absurdo postado pela empresa Telegram contra as instituições brasileiras. O que pretendem? Provocar um outro 8 de janeiro? Providências legais estão sendo tomadas contra esse império de mentiras e agressões. Falou Homem-Aranha. O Peter Parker. Não sei se vocês viram ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Flávio Dino, falou pro Marco Duval assim, ó, rapaz, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Você conhece o Capitão América? Tu já pensou o Flávio Dino com a roupa de Homem-Aranha? Meu Deus do céu, viu? Deus não deixa. Deus não deixa. Essa daqui ontem doeu, pessoal. E essa daqui deveria incomodar todas as pessoas do Brasil. Até a turma da esquerda deveria ficar incomodada com isso daqui. Isso aqui deveria ter existido. O próprio cara que fez essa charge é dodói. Tá dodói da cabeça. Eu acho que todo mundo que não estudou na escola, mesmo quem não estudou na escola, viu alguma coisa na TV, ouviu falar, viu em algum filme. As pessoas devem saber, assim, acho que é quase que um conhecimento comum, que o que aconteceu na Alemanha, ali no final dos anos 30, início dos 40, né? Foi um período extremamente triste da história do mundo, onde pessoas sofreram pra valer, sofreu de verdade. Tem muita gente ao redor de todo o planeta que perderam familiares e tem histórias horríveis para contar. Então, uma situação pesada e que deveria ter o mínimo de cuidado na hora de você reportar para você não fazer pouca coisa do sofrimento dos outros. O Randolfo Rodrigues colocou assim: com a mais nova campanha do Telegram, a charge do Amarildo se mostra mais do que acertada. Essa é a batalha dos nossos tempos. Lembrando que ontem foi o dia da vitória. E tá ali, né? O avião usado pela turma do mal em 45, em 2023. Você comparar o absurdo que aconteceu em 45 com o que está acontecendo agora, é um desserviço com as vítimas, com as pessoas que realmente sofreram, com as famílias que ainda carregam essas dores. Mas pro líder do governo no Congresso, tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Ontem eu vi alguns perfis mais liberais, uma turma que tinha nojinho de Bolsonaro, como Leonardo Dias, outro era Rodrigo, acho que Rodrigo Silva, é o cara do Sputnik Brasil, nojinho de Bolsonaro, sabe? Um mesmo, o Rodrigo, que é do Sputnik, falou, ó, pode me processar, você é um... E ele falou um monte de coisa pro Randolfo Rodrigues. Essa é a turma que quer falar de amor, né? Controlar as redes, censura, do bem. Congresso, governo e Ministério Público reagem após ataque do Telegram. Ataque. Tudo é ataque. O ministro Paulo Pimenta da Secom criticou a empresa e disse que ela desrespeita as leis brasileiras e utiliza sua plataforma para fazer publicidade mentirosa contra o 2630. Publicidade boa só da Globo. As medidas legais serão tomadas. Empresa estrangeira nenhuma é maior que a soberania do nosso país. Soberania, diz o cara do Dilma, que tá aí, meu Deus, fazendo tudo que o Biden manda, indo pedir esmola lá fora, o rei Charles. Dá um dinheirinho pra Amazônia. O Ministério Público Federal de São Paulo expediu ofício
ao representante legal do Telegram com questionamento sobre o envio da mensagem. E vamos dar uma olhadinha nisso. Perfil oficial do Ministério Público, lá no Telegram. O Ministério Público Federal enviou ofício ao Telegram no Brasil, cobrando explicações pelo disparo de mensagens a todos os usuários da plataforma contra o projeto de lei 2630, conhecido como a pele das fake news, ou a pele da Rede Globo. A empresa tem 10 dias para apresentar as respostas. E veja o que o Ministério Público Federal está pedindo. Em primeiro lugar, o Telegram terá que identificar os nomes e os endereços eletrônicos dos responsáveis pela elaboração da mensagem. Quem foi que fez isso? Será que essa pessoa vai ser convidada para um papo ou vai receber uma visitinha indesejável? E pela decisão, por seu impulsionamento, os envolvidos e quem tomou a decisão. E qual trecho dos termos de uso da plataforma permite o disparo em massa de conteúdos não relacionados a atualizações técnicas? Também deve explicar os motivos para o envio, aparentemente a todos os usuários da plataforma e não apenas aqueles inscritos no canal Telegram Notifications, entre outros questionamentos, através aí do Ministério Público Federal de São Paulo. Tá vendo aí, né? Por muito tempo, eu bati na tecla que, assim, as questões que eu falava mais ou menos assim, gente, eu entendo a insatisfação da direita, no âmbito do judiciário aí como um todo, mas eu não acho que a solução, assim, vamos trocar o nome e tudo vai resolver. Eu acho que isso não vai dar certo. Ainda pelo contrário, né? Vai ter algum tipo de retaliação. Eu acho que tem que ser discutido no Brasil uma discussão mais profunda sobre a reforma, para ver, cara, como é que a gente pode fazer para todo mundo ficar bacana, sabe? Poder Judiciário, trabalhar aqui, trabalhar para o Brasil, em prol do Brasil, onde as pessoas dos mais diversos espectros políticos vão olhar e falar, pô, cara, tô feliz, estou contente. É esse o tipo de atuação que a gente espera do Poder Judiciário. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja para cima, seja para baixo, seja liberal, seja conservador, seja comunista. Todo mundo tá bacana, tá feliz. Pô, isso aqui tá legal. Essas relações como um todo. Mas tá aí, né? Ainda sobre o Telegram, o Orlando Silva quer direito de resposta. É inacreditável. Relator do projeto de combate às fake news diz que vai buscar direito de resposta contra o Telegram. O que o Telegram fez hoje é um editorial contra uma matéria em discussão no Congresso. E temos que poder responder. Orlando Silva quer, como direito de resposta, um texto escrito por ele, no mesmo tamanho e vinculado da mesma forma que a mensagem do Telegram aos usuários. Pessoal, tem duas informações interessantes sobre Orlando Silva. Vocês lembram que ele foi escolhido a dedo pelo Rodrigo Maia? E o Rodrigo Maia falou que ele era peça-chave no PL 2630? Tem tempo, isso foi lá em 2021, se eu não me engano. Segundo ponto interessante. Vejam só, um dos projetos de maior destaque, que isso aí vai andar, acho que até eles conseguirem aprovar. Mas de uns projetos mais importantes e prioritários do governo, da esquerda, do consórcio, de diversas pessoas importantes. Um projeto que está sendo relatado por um não deputado. O Orlando Silva ele é um não deputado. É um deputado meia bomba, né? Café com leite. E o que eu quero falar com isso? Talvez amanhã, talvez hoje, ele não seja mais deputado. E não precisa uma decisão para caçar o mandato dele. Não. Se um cara fala assim, vai me dar o mandato aí, ele tem que dar o mandato. O Orlando Silva, ele tá ocupando uma vaga de suplente. Será que faz algum sentido um dos projetos de maior importância do Brasil tá nas mãos de um cara que a gente não sabe se hoje vai continuar como deputado ou não? Se ele ficar como suplente, vai fazer o quê? Não tem como um suplente tocar o barco, né? São 513 deputados, não suplentes. Todo mundo é suplente. E aí como é que faz? Ele não vai ter mais voz dentro da Câmara Federal.
Então, é meio complicado algumas discussões que acontecem no Brasil, algumas figuras que são escolhidas para participar de alguns debates, avançar com algumas matérias. E é sobre isso que temos que falar sobre o Dilma e sobre seu maior aliado no Brasil, a Rede Globo. E vejam só. Como falei para vocês, o Eduardo Cunha escreveu uma longa análise, não trouxe toda, que é bem longa, e olha que eu já trouxe muita coisa, onde ele está falando do PL 2630, onde ele faz o comparativo do governo do Dilma com o governo da Dilma, e no fim ele fala, rapaz, vai dar errado. Vai dar errado. Você vê até que pela manchete, né, pelo título, já é uma coisa mais genérica do que simplesmente PL 2630, que ele fala assim, ó, base fake votando projeto fake. Governo põe em risco votação do arcabouço fiscal ao tentar impor projeto de regulamentação das mídias à falsa base no Congresso, escreve Eduardo Cunha. E ele começa o texto relembrando como foi a eleição dele, quantos votos ele teve, e ele faz comparativo para mostrar que a quantidade de votos que ele teve, junto com o do opositor que não era de esquerda, era mais ou menos a quantidade de votos necessários para ter o impeachment da Dilma, e aí o impeachment aconteceu, e depois ele fala da eleição do Lula, e como foi, e do Lira, e a base que o Dilma tem hoje. E ele faz todo essa contextualização para falar, olha, ele está sendo esse caminho, ele está radicalizando no discurso, e ele está tentando seguir, parece, a mesma trajetória da Dilma. Talvez a queda possa vir, né, por causa do ego muito grande. Não quer ceder em nenhum ponto. E aí lá pro quarto parágrafo, mais ou menos, o Eduardo Cunha fala o seguinte, né, e aí na quarta-feira, semana passada, dia 3, ocorreu a primeira votação simples para contestação a atos do governo. A Câmara dos Deputados votou um PDL que visava a suspender trechos de decretos absurdos feitos por Lula para alterar o marco do saneamento sem submeter a proposta ao Congresso. Lula levou a primeira e simbólica derrota do seu governo. A surpresa não é só a derrota, mas o placar. O governo teve apenas 136 votos, né? Número semelhante às votações mais importantes do Dilma II. Dilma II foi assim. Ou seja, Lula 3, como eu já havia falado, está mais parecido com Dilma II, o governo que caiu, do que com qualquer momento do Lula 1 ou Lula 2. Em resumo, a base do governo na Câmara é tão fake quanto era a Dilma em seu segundo mandato. O resultado sinaliza que o PT não aprendeu com as experiências passadas e continua a praticar os mesmos erros que acabaram no impeachment da Dilma. Certamente, nesse momento, não tem qualquer petista desempregado ou sem alguma boquinha no governo. Ao mesmo tempo, seus aliados estão observando e mostrando que eles podem ficar à vontade com seus cargos e boquinhas, mas os votos no Congresso vocês não vão levar. Beleza, fica aí, né? Com os cargos, mas não vai ter voto. Não vai ter voto. Não tem cargo, não tem emenda. E essas reclamações, ó, já estão vindo de muito e muito tempo. Aliás, a aversão às privatizações pelo atual governo se dá muito mais pela preservação de boquinhas para ocupação política do que restrições ideológicas. Já havíamos alertado aqui que não adiantava distribuir ministérios, pois se tornam também um poder fake. Debaixo da cadeira dos ministros existe mais que a poeira do assoalho. Vocês encontrarão petistas para todos os lados. No fundo, vai ficar da seguinte forma: o governo finge que dá espaço e os deputados dos partidos fingem que estão na base do governo. Finge daí que a gente finge daqui. Antes do governo começar, foi o Eduardo Cunha que escreveu um artigo, a gente comentou na época, no final de 2022, onde ele apontava que ia dar errado. Ia dar errado. E um dos pontos que ele acreditava que o governo ia dar errado se dava pelo apetite insaciável do PT por cargos, algo que ele falou, vem se mostrando real, que nem o Lula seria capaz de frear. O PT quer empregar os seus amigos. Os deputados ficam a semana inteira esperando ter algo para votar contra o governo, mas só na semana passada tiveram a primeira oportunidade. Como provou na quarta-feira, o presidente da Câmara tem evitado pautar o que pode derrotar o governo. No cerne da questão,
todos sabemos que o governo quer formar uma base no Congresso à revelia dos presidentes da Câmara e do Senado. Se der, o governo quer dar uma rasteira no Lira, quer dar uma rasteira no Pacheco. Porém, como não entregam o que promete e nem nunca vão entregar, essa tarefa parece árdua, para não dizer quase impossível. Essa sempre foi a forma como tentaram governar e o resultado é previsível. Acabar como a Dilma acabou. Ainda mais em um cenário em que assistimos a um governo velho, não só nas práticas, mas também por não saber se adaptar às realidades atuais. Aí ele fala, né, o tal PL das fake news. É certo que a derrota dessa semana poderia ter sido maior caso tivessem pautado o 2630. Falsamente denominado nesse momento de PL das fake news. O que ele tá falando? Não é o PL das fake news, isso é mentira. Mentira! Ele vai revelar na frente do que realmente se trata. E vocês já sabem, né? Vocês acompanham o debate de forma mais profunda. Não é o cidadão comum, boca aberta, que tá aí, né? Ai, vamos acabar com as fake news de Bolsonaro. Não seria espantoso se o governo não tivesse muito mais do que os seus 136 votos padrão. Apesar da urgência ter sido aprovado na Câmara, ela só se deu em função da atuação do Lira e do Marcos Pereira. Nesse ponto, é preciso discutir realmente um pouco do conteúdo desse projeto, oriundo do Senado, fruto de um momento em que a desinformação estava no debate, logo depois das eleições de 2018, no meio da pandemia, né, e perto das eleições de 2020. Originalmente, lá no início, segundo Cunha, a proposta buscava combater as fake news. Lá atrás. Hoje em dia, não. Se fosse levado para votação na Câmara, o texto do Senado talvez, com pequenas e pontuais alterações, certamente teria passado com relativa facilidade. Contudo, quando esse texto chegou à Câmara, o então presidente Rodrigo Maia escolheu como relator um aliado, participante de um lado da polarização. Um cara da extrema esquerda, Orlando Silva, PCdoB, quando essa polarização estava se acentuando ainda mais. Em 2020, Maia deixou a presidência e em 2021, o Lira assumiu o poder da casa. Por questões de ética e respeito, no que ele estava correto, preferiu manter a relatoria nas mãos do deputado escolhido por seu antecessor. E aí talvez more um dos erros. Apesar de ser um bom deputado, tem contaminado a discussão por sua posição política e ideológica. Tá mais do que claro. O Orlando Silva está arrepiando. Cabe ressaltar que esse relator nem titular do mandato é, pois não se elegeu em 2022 e ocupa o mandato como suplente. Mas como assim? A gente voltar aqui para um parágrafo, vamos olhar. Câmara imposta suplentes de deputados que assumiram vaga de ministros e secretários de Estado. Na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, foram empossados o deputado Orlando Silva, do PCdoB, que assumiu a vaga de Luiz Marinho, do PT. Por alguma razão, o Luiz Marinho falar, eu não quero mais ser ministro do Trabalho. Pronto. E aí como é que faz? Vai ter um novo sorteio? Um novo relator do projeto? Será que foi de bom tom? Será que foi de bom tom deixar o projeto nas mãos do Orlando Silva? Um meio deputado? Complicado, não? Mas vamos voltar. No meio desse processo, o então governo de Jair Messias Bolsonaro editou uma medida provisória, a MP 1068 de 2021. A MP da Liberdade. Apresentou. Estava lá. Tentar trazer alguma ordem. Em um dia complicado, às vésperas do conturbado 7 de setembro de 21, para a data estava anunciado um conflito entre o chefe do Executivo e o Judiciário. A situação atenuou-se depois, mas causou muita instabilidade naquele momento. O presidente do Congresso, né, o Rodrigo Pacheco, resolveu devolver MP ao governo sem tramitação. Ninguém nunca viu isso na história do Brasil. Jogou fora uma oportunidade de tratar o tema com celeridade para apresentar uma solução real aos problemas. Então você está vendo, né? Quem está colocando, olha só, queria regular para combater as fake news, as mentiras. Olha as oportunidades. Olha os erros que estão sendo cometidos. Ou será que o objetivo não é combater a mentira?
Será que o objetivo é enriquecer a Rede Globo? Não é possível. Vamos chegar lá. A MP alterava o chamado Marco Civil da Internet com boas propostas. Certamente seriam aprimoradas e modificadas pelo Congresso. O Legislativo ainda poderia incluir o PL das fake news nessa MP, que já teria virado lei ainda em 2021. A briga política com a polarização, bem mais acentuada naquele momento, e com o relator participante da polarização, levou à perda dessa oportunidade. Esse foi o maior erro. Além disso, com a vitória do Lula, o governo achou que poderia controlar a agenda do Congresso na sua pauta ideológica. Outro grande erro que também foi cometido no governo da Dilma. O problema é que o Lula ainda não compreendeu, né, que não foi ele que ganhou a eleição e nem a pauta do seu partido. Foi Bolsonaro que perdeu. O Lula não ganhou um cheque em branco para fazer o que ele quer. Isso é tanto verdade que no Congresso a maioria não comunga e nem vai comungar das pautas de esquerda, tais como regulação dos meios de comunicação e outras que ainda vão tentar impor e sofrerão fragorosas derrotas. E eu realmente espero que não passe, né, um controle do jeito que o PT quer. Mas vamos lá. Se alguém for pesquisar, vai verificar que os grandes embates que levaram à consolidação da deterioração da base da Dilma II na Câmara foram os embates ideológicos, que é o que o Lula vem tentando fazer. O Lula podia estar tentando focar o Brasil em medidas bacanas, que unissem a nação, deixar a perseguição de lado, mas ele não está fazendo isso. Ontem, pessoal, sendo honesto para vocês, eu vi uma medida que eu falei, parabéns, Lula. Lançou lá um programa de saúde bucal. Eu falei, pô, parabéns. Isso é bom. Tem alguém que vai ser contra? E acho que de jeito nenhum, né? Talvez tenha alguma tramóia no meio do percurso. Mas a ideia é, pô, levar saúde odontológica para as pessoas? Mas, nossa senhora, a qualidade de vida. E é uma coisa que, se você escova os dentes, escova bem escovado, lá na frente você não vai ter nada. Eu sou a favor. Eu falo, sendo honesto mesmo. Eu falei com meu pai e minha mãe esses dias. Falei, eu acho que devia ter um programa do governo, dar uma escova elétrica de qualidade para todo cidadão. Uma escova elétrica de qualidade. Boa mesmo, boa mesmo. Oral B, né, da Philips. É um negócio que dura, não sei que o cara faça alguma coisa e quebre, tá? Porque lá na frente, a economia que você vai ter com cárie, com canal, com implante, com doenças diversas na boca, né, doenças na gengiva, vai desaparecer. E no governo comprando em quantidade para distribuir do Brasil. Cadê? Por que não foca nessas coisas? Por que não faz um programa aí de saúde pública para reduzir os furtos de celulares? A direita vai ser a favor, a esquerda vai ser a favor, o centro vai ser a favor, liberal. Mas quem que é a favor de ver celular sendo roubado? Ninguém. A gente acha, né? Pelo menos, às vezes tem alguém que gosta de tomar uma cervejinha. Mas tudo bem. Voltando às fake news. Não existe a menor dúvida que todos querem aprovar algo que tente impedir essa disseminação, assim como todos querem impor limites ao acesso das crianças à violência produzida por algumas redes sociais. Isso é unânime. Só que, será que é isso que está sendo proposto? É isso que está no 2630? Antes da gente avançar, ele falando sobre base, a disputa ideológica causou problemas para Dilma II. Ele está falando, o Lula está seguindo o mesmo caminho. Duas notícias. Uma de ontem e a outra agora de manhã, 3 da manhã. Kassab. O Kassab. Imagina. Se Lula não caminhar para o centro, vai ter desgaste. O Kassab falando isso, que o Lula está arrepiando. Imagina quão de esquerda não está esse governo. Depois Marcelo Godoy faz uma análise à luz do que aconteceu no Chile. A derrota de Boric no Chile mostra os limites da esquerda e das escolhas de Lula no Brasil. Petista devia prestar atenção às razões que levaram a extrema-direita a vencer a eleição no Chile e aos motivos de Macron tratar a memória da resistência francesa como dever cívico. Todo mundo está tentando falar, Lula, pelo amor de Deus, olha o que você está falando. Os identitários ficam malucos. Marcelo Godoy é identitário dodói. Vamos voltar. Aí veja como são as coisas. O Eduardo Cunha traz aqui um retrospecto que viveu a época e que eu achei bem interessante, falando sobre a questão do marco civil da internet.
E olha a mudança do PT, que inclusive mostra, né, como o partido em si tem as suas ideias modificadas ao longo dos anos e hoje em dia cada vez mais vem se aliando ao imperialismo americano, o Partido Democrata americano, né, aos partidos de esquerda europeus e se distanciando dos seus aliados históricos. O PT abraçou de vez a agenda woke. Você vê, ó, a época do Marco Civil da Internet, o PT brigou muito por esse projeto, que tinha como principal argumento a busca da neutralidade da rede. Tinha que ser neutro, campo neutro, colocado no inciso 4º do artigo 3º da lei, né, Marco Civil da Internet. O grande interesse naquele momento era o Grupo Globo, sob o argumento de que a neutralidade era fundamental para a sobrevivência dos produtores de conteúdo e para que tivessem a igualdade de propagação dos seus conteúdos. Tem que tratar todo mundo igual. Não pode tratar o grandão melhor. É para todo mundo poder competir com a Globo. No passado, um dia, o PT bateu de frente com a Globo. No passado. Hoje em dia, mais não. A neutralidade era também uma forma de garantia de igual acesso de todos à internet. O conceito era absolutamente justo e acabou aprovado. Ocorre que agora, durante o 2630, o Grupo Globo novamente tornou-se protagonista da defesa de interesse. A diferença é que, dessa vez, busca a remuneração da divulgação dos seus conteúdos remetidos à regulamentação do próprio governo. Ou seja, em vez da disputa comercial normal, onde a Globo abre o seu canal no YouTube, vem pro meio de campo, vem jogar, normal, como todo mundo, a neutralidade, não. Já feita para os produtores de conteúdo, a Globo procura ter uma lei para obrigar as plataformas a pagarem o que ela quer, podendo usar o governo para buscar esse valor. Esse é o PT. Abandonou a neutralidade para abraçar a Globo. O resumo é que o PL 2630, longe de combater as fake news, se restringe muito mais a tomar parte em uma batalha comercial do que proteger a sociedade. O texto do Cunha é mais completo. Recomendo a leitura disso até o fim. Olha o que está acontecendo. Isso é o que está sendo discutido no Brasil. Olha esse texto. E olha tudo que vem sendo colocado, arrotado pela imprensa no ouvido das pessoas. Compara a profundidade que é o Eduardo Cunha. Sim, uma profundidade simples. Porque ao mesmo tempo que o texto é profundo, é um texto simples de entender. Qualquer pessoa pega, dá uma lida, tem uma retrospectiva histórica da coisa. Aí compara isso daí com o editorial da Globo. Um negócio odiento, cheio de adjetivos, né? Esse vai ser um avanço civilizatório, um absurdo, blá, 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 difamação, aí botar bandido, istas, blá, 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 todo mundo que tá contra esse projeto. Olha a diferença no tom. Até o tom é duro de acreditar, é duro até de aceitar. A Rede Globo, que poderia trabalhar para o Brasil, hoje a Globo se tornou um dos grupos mais extremistas e radicais do Brasil. Se não mais. Você olha a grade de programação, o conteúdo que é divulgado, as pessoas que propagam suas ideias, a coisa realmente se passou muito do ponto. É um discurso radical que escreve com palavras doces, mas a ideia por trás deixa cabelo em pé. Aí você vê, 2014, qual era o objetivo? Neutralidade. E agora, interesses comerciais. Governistas, ou seja, a base do Lula, pressionam para manter conteúdo jornalístico no pele das fake news. Deputados da base do Dilma pressionam para manter o dispositivo sobre conteúdo jornalístico dentro do 2630. A gente comentou no vídeo ontem que eles queriam colocar em votação de urgência o 2370. A nota até fala sobre isso. O argumento desses parlamentares é que retirar do projeto os itens sobre a remuneração do conteúdo jornalístico nas redes poderia desidratar o pele das fake news. Por quê? Vai desidratar por quê? É das fake news ou é dinheiro pra Globo? Olha como a discussão vem sendo pautada. A imprensa inteira está omitindo as questões que envolvem a Rede Globo. Gente, não tem como toda a imprensa abafar
o que está acontecendo sobre a Rede Globo, se isso não for um indicativo mais do que claro, que talvez seja o ponto principal a ser abordado. Talvez esse seja o principal ponto a ser abordado, que as pessoas ainda não prestaram atenção. É por isso que a imprensa está calada sobre isso. A expectativa era que a urgência do texto da Jandira Fegali fosse votada ontem. Não foi para votação. Acho que teve parte pressão, até porque foi um deputado da direita que a última movimentação do projeto foi para um deputado da direita. Já mostro para vocês. É um dos líderes da oposição na Câmara. É o Jordi, já adianto. O requerimento, no entanto, foi retirado da pauta desta terça. Na terça, o líder do PT na Câmara, o Zeca Disseu, afirmou que a urgência do projeto de Jandira Fegali só seria votado se ele tratasse apenas da remuneração de direitos autorais para artistas. Queremos votar, contanto que não esteja contaminado por outras coisas, que seja só para atender os artistas. Ninguém pode começar a colocar coisa que não tem nada a ver com isso. Por mais meritórias, viu? Que sejam as outras coisas, como é a remuneração do conteúdo jornalístico. O Zequinha Disseu quer dar dinheiro para Globo. A autora do projeto, né, a Jandira Fegali, avalia que a remuneração do jornalismo está completamente vinculada ao 2630. Mudou de ideia, né? Porque até ontem era o 2370. Segundo ela, há deputados da base que avaliam ser possível incluir em seu texto os dispositivos sobre remuneração jornalística. Se discute tudo menos desinformação. Aí bate no Telegram, bate no Google, inquérito, fechação, blá, blá. Mas ninguém fala da Globo. Ninguém fala da Globo. Será que esse não é o grande ponto? A questão jornalística, nós vamos avaliar com Orlando Silva. Ele está medindo essa temperatura. Olha isso aqui. Se tirar o conteúdo jornalístico, esvazia o PL 2630 e arrisca o apoio amplo, inclusive na sociedade. Nós não vamos tirar, não. Se tirar o dinheiro, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão vão deixar de fazer campanha pelo 2630. É isso? O interesse da imprensa é pelo dinheirinho que vai pingar na conta? É por isso que vai perder apoio? Mais uma vez, será que esse não é um dos principais pontos que deveriam ser abordados para as pessoas além da bolha da direita, que são essas pessoas que realmente acompanham a política, o que acontece no dia a dia, saberem o que está acontecendo nos bastidores da Câmara e do Senado brasileiro? E é como falei para vocês, quem entrou em campo com a medida foi o Carlos Jordi. Ele solicitou a redistribuição do PL 2370 para análise de mérito na Comissão de Trabalho, Comissão de Defesa do Consumidor e na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde tudo está acontecendo. Ou seja, faz isso daqui, apresentou para a mesa, para não ser discutido. Quando você manda para as comissões, é para não ser votado que é de urgência, né? E ter a tramitação normal. Então, parabéns ao Jordi pela iniciativa. Mandou bem. E vamos dar uma olhada. Mas todo mundo não quer desistir. Vocês estão vendo, gente. O interesse é dar dinheiro para a Rede Globo. Não é combater a desinformação. Aí, olha aqui. Olha quem aparece. Orlando Silva, de novo. Compartilhando a matéria da Globo para falar que o New York Times vai receber 100 milhões de dólares do Google. O Globo também deve estar querendo, né? 100 milhões de dólares. Curiosa a postura do Google. Nos Estados Unidos, faz acordo e paga para usar conteúdo jornalístico alheio. No Brasil, isso vira censura e vai destruir a internet livre. Acham que somos uma república de bananas. Regulação também é questão de soberania. Mas que discurso de maluco. O que é que tem a ver? O que o Google usa? Pessoal, o Google não usa nada. Quem precisa do Google é a Globo. Não é o Google. Desculpa, quem precisa do Google é a Globo. Não é o Google que precisa da Globo. É o contrário. A Google não tá nem aí. Está aí, cara. Não tiver notícia, tanto faz. A turma lê outros portais de notícia. Ela vai dar um Google, vai achar. Simples assim. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo. É um absurdo. Só que não tem mais coisa que envolve aí a questão do 2630. E que eu não sei se vai dar para comentar tudo. Mas vamos lá, porque o texto do Eduardo Cunha era longo, eu falei para vocês. Mas vamos rápido. Anatel faz lobby para regular Big Techs e cogita criar estrutura contra fake news.
Vai ser um dos maiores poderes que o Brasil vai possuir, todo mundo quer tomar conta. Aí tá ali, né? A Anatel tem atuado junto ao Congresso para convencer que tem condições de assumir a atribuição de regular as redes sociais. O lobby da agência conta até com a proposta embrionária de criação de uma superintendência de serviços de direitos digitais. A articulação ocorre em meio à resistência de parte dos parlamentares sobre a definição de uma figura responsável por fiscalizar a moderação de conteúdos no pele das fake news. A Folha teve acesso a uma apresentação feita pela ANEL, que tem sido usada na tentativa de convencimento de parlamentares. Nela, já há inclusive uma proposta de organograma na nova superintendência. Tá avançado, hein? Mas o lobby da Anatel, no entanto, tem encontrado pouco apoio nas bancadas e entre as plataformas. No caso dos parlamentares, pesa contra a agência a imagem ruim que parte dos consumidores tem no que diz respeito à fiscalização dos serviços prestados pelas operadoras de telecomunicações. Sob reserva, eles argumentam que, se a Anatel já está recebendo reclamação por não desempenhar a contento as suas atribuições, dificilmente ela vai conseguir conciliar as funções com a regulação das plataformas. Se já não consegue entregar agora, se tiver mais coisa para fazer, só vai piorar o serviço. E aí, nesse meio tempo também, a turma do Estadão soltou aí um artigo falando que, basicamente, cara, cabe ao legislativo legislar. E tá ruim do jeito que tá. Tá ruim. Ele diz, né, não há dúvida de que o Congresso tem a responsabilidade de prover um marco jurídico adequado às plataformas. No entanto, a decisão sobre quando e como fazer, segundo o Estadão, cabe ao legislativo. É preciso muito cuidado com as chamadas omissões legislativas. O Congresso também se manifesta politicamente por meio de seus adiamentos e de suas não decisão. Não votar já é uma decisão. Não cabe ao judiciário definir os tempos do legislativo, já que essa definição é parte essencial da própria política. O silêncio do Congresso é uma opção política perfeitamente legítima. Não é tarefa do judiciário dizer se um texto de lei está desatualizado ou insuficiente. Isso é uma decisão política que deve ser tomada pelos parlamentares eleitos pelo voto popular. É fundamental que o Congresso consiga prover um novo marco jurídico para as plataformas digitais, mas eventuais dificuldades na tramitação do 2630 não são pretextos para que o judiciário se torne órgão legislador. E encerra falando que no Estado democrático de direito, a política e a cidadania não precisam da tutela de juízes. Esse texto foi de ontem de manhã, 3 da manhã, e no final de ontem, Constância Rezende aqui na Folha nos informa que o judiciário marcou o julgamento sobre as redes sociais. Próximo dia 17, semana que vem. E é isso. Só para mostrar aqui para vocês, o leitor típico da Folha de São Paulo tinha 5 comentários. Um é um cara consertando uma coisa que ele escreveu uma palavra errada. Então tinha 4 comentários quando eu peguei para ler. E pensar que metade do Brasil, que votou no estrupício fascista, é a favor dessas supostas liberdades de expressão. Estamos mais uma vez sendo protegidos pelo guardião da Constituição. Espero que mais uma vez o Supremo haja contra essas novas e prepotentes empresas que, em função de seus ganhos exorbitantes, distorcem a verdade e beiram o NZismo. Espero que o Supremo não se deixe intimidar e mostre que o país tem sim instituições que respondem quando se precisa. É como uma turma que lê a Folha de São Paulo pensa, viu? Só pra vocês sentirem o drama. Marco Antônio Villa. Jair Bolsonaro tem que ser preso preventivamente. Tá bom. Tem que ser preso. Por quê? Eu ia destruir aqui provas. Qual o risco que ele apresenta? No dia ontem, aconteceu uma coisa triste, pessoal. O Davi Miranda, ele deixou esse mundo. O Verdival tava bem triste, né? Comprando umas coisas. E aí a Mônica Bergamo soltou essa nota. Mesmo apoiando o Ciro, o Davi Miranda disse que sairia de vermelho por Lula contra Bolsonaro. Isso é uma nota que se posta no dia que o cara falece. O cara faleceu ontem, a Mônica Bergamo colocou essa nota.
Bacana, né? Esse é o respeito que essa turma tem. Essa é a turma que quer ser paga pelas redes sociais, pelas plataformas, pelo conteúdo jornalístico que sustenta a democracia brasileira. E aqui é um gráfico que eu acho que mostra muito bem o Brasil. A linha azul escura lá em cima é a quantidade de pessoas que ainda acreditam na imprensa. 34%. E segue em queda. Pessoas que não acreditam de jeito nenhum é o verde mais clarinho, 38%. E o verde do meio, né? Não acreditam muito. Também tá coisa. A quantidade de pessoas que não acreditam de jeito nenhum na imprensa só faz aumentar. E por quê, né? Aqui só para nota que eu já comentei, né? O Flavinho falou, olha, se o Marcos Duval é da SWAT, ele é dos Vingadores. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que estamos vivendo. É duro de constatar essas coisas. Enfim. Amanhã tem as coisas interessantes para ele comentar sobre a Haddad, sobre o Padilha, mas acho que por hoje aqui é a parte mais importante. Vamos ver que eles não vão desistir. Não duvidem que hoje, na cada noite, entre em votação uma coisa para votar algum projeto de lei para dar dinheiro para a Rede Globo. Eles estão assim determinados. Vocês estão vendo aí. O que eu sei é que eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, sempre falo isso. Tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. E ontem eu fui no Pânico, quem quiser ver tá lá. Lembra de compartilhar esse vídeo. E eu espero poder estar aqui amanhã, né? Se a turma da Picanha deixar. E também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.